Bom, nesta terça-feira, dia 29 de outubro, estou recebendo aqui no estúdio do Power Mix para entrevista da semana o senhor meritíssimo doutor Cássio Leite de Barros. Eu já fiz tanta confusão com o nome desse homem, rapaz, mas é Cássio Leite de Barros, juiz de direito aqui de Nova Mutum e também, por consequência, juiz eleitoral. Hoje nós temos duas pautas aqui para tratar com o doutor Cássio e ele prontamente nos atendeu. Doutor, para a gente começar primeiro, boa tarde, obrigado. O que o senhor achou da estrutura aqui que o senhor conheceu hoje? Boa tarde. Primeiramente, a estrutura tá uma coisa de cidade grande, né? De primeiro mundo, né? Nem muito gostoso, ambiente bom, bonito, agradável. Vocês estão de parabéns, estão fazendo um jornalismo aqui de primeira. Muito bom. Hoje, dia 29, doutor, nós temos aí 23 dias que fechamos o pleito eleitoral em Nova Mutum. Como não temos um número para segundo turno, as coisas acabaram dia 6. Tudo transcorreu dentro da normalidade? Sim, tudo transcorreu dentro da normalidade. Foi uma eleição tranquila, mas uma eleição tensa, né? Obviamente, como todas as eleições, os candidatos querem divulgar o seu nome e tudo mais, mas não tiveram muitas ocorrências, não. Foi uma eleição tão dentro do que o judiciário esperava, pelo menos com relação aos crimes eleitorais, né? Eu encontrei o senhor no dia da votação, algumas situações corriqueiras que o senhor já deve ter visto em outras eleições, mas nada que fugisse do controle, né? Teve a questão de uma suposta compra de votos, que a gente teve que estar investigando ainda, mas teve a quebra de sigilo de votos. Muita gente querendo tirar foto de quem votou na urna, isso preocupa a gente um pouco, pela questão da própria compra de votos ou de uma boca de urna. Mas, em geral, tiveram algumas intercorrências, algumas irregularidades, mas muito poucas, muito poucas. Nada que vá comprometer essa ou aquela candidatura. Não, de jeito nenhum, de jeito maneira. Agora, o que o senhor falou é preocupante. Eu presenciei no dia, inclusive, um caso emblemático de uma moça aqui, não vou me aprofundar muito, mas a sociedade sabe, tentou filmar o processo de votação. Por que isso não pode, doutor? A gente proíbe justamente para proteger o eleitor. Para o eleitor não ter que, às vezes, alguém compra o voto dele e ele vai lá e justifica com a foto do voto. E isso aí, com a filmagem, é uma forma de proteção do eleitor, o sigilo do voto, para que ele não seja coagido, muitas das vezes, a demonstrar, olha, eu votei em você, está aqui a filmagem. É verdade que existiu uma situação de um camarada que recebeu metade do dinheiro, ele foi denunciado assim, e se provasse depois receberia outra metade? Esse procedimento ainda está em investigação, mas realmente houve essa possibilidade de ter acontecido isso mesmo. Parece ser uma coisa até meio que cultural, né, doutor? Porque a justiça eleitoral se moderniza, o sistema político se moderniza, a urna eletrônica e tal, mas o cidadão meio que insiste em fazer o ilícito. Isso é meio que cultural, né? É um pouco cultural, mas eu estou achando interessante algumas coisas. Assim, a gente recebeu algumas denúncias de pessoas que estavam comprando voto e a pessoa está vendendo voto e não está votando em quem compra. É verdade? Então, assim, a gente está tendo esse calote eleitoral, entre aspas. Meu Deus, não... E é o que é interessante, porque o eleitor acaba votando em quem ele quer e pega o dinheiro. Né? Não é recomendado participar de negociata nenhuma, mas vai ficando aquele recado de o comprar voto não vai adiantar, né? Exatamente. Vai ficar o recado principalmente para quem insiste em comprar voto. Não está funcionando. Hoje o eleitor está dando não está cumprindo com a sua palavra. E graças a Deus, está votando em quem ele quer. Eu acho que ninguém tem que ganhar dinheiro para votar em alguém ou pagar para ser votado. Mas o eleitor está tendo esse costume de não votar em quem está pagando. Olha, conforme manda a regra até da profissão, o doutor Cássio ele não pode comentar detalhadamente processos que estão ainda em curso. Mas há uma situação de algumas pessoas me procuraram até dizendo que houve um erro na contagem dos votos e que teoricamente teria um ou dois vereadores que venceram a eleição, mas não foram declarados pelo senhor. O que o senhor tem a dizer disso? Isso aí, na verdade, foi uma ação que está tendo no estado inteiro. Tem alguns escritórios de advocacia está ingressando com essa demanda em vários lugares. Teve demanda aqui, teve demanda na cidade de Vila Rica e, pelo que eu tenho conhecimento, todas as demandas são julgadas improcedentes, né? E feito a questão aqui em Nova Mutum, foi feita uma consulta ao Tribunal Regional Eleitoral, TRE, e nessa consulta, aparentemente, não há nenhuma irregularidade. Só ressaltando que a gente não faz aqui a contagem do voto, ela é feita totalmente por um sistema automatizado.
o próprio TRE, o TSL já mandam essa parte embutida para a gente. Então, não é o Dr. Cássio que pega lá, faz a planilhinha de resultados, não. É todo um sistema já. Então, assim, se tiver havido algum problema aqui, vai ter ocorrido no Brasil inteiro, ou no estado inteiro que seja. Mas eu não acredito que o TRE tenha errado nesse ponto, né? O senhor quer dizer, então, que o que chega para o juiz é algo como se fosse uma calculadora com a fórmula pronta. Você insere ali os dados e ele vai dizer lá na frente quem está ou quem não está eleito? Exatamente. A gente bota o pendrive, os resultados vão para o sistema do TRE e o TRE já entrega pronto. Mesmo que o senhor tenha julgado improcedente aqui, como já aconteceu com 1 ou 2 casos, não sei, essa decisão pode recorrer, o cara tem liberdade de buscar. Tem ampla liberdade, a gente pode errar na primeira instância e tudo mais. Mas, como eu disse, é um sistema, se houve um erro geral em todas as cidades, não só em Nova Mutum. Mas, aparentemente, pelos cálculos, assim, pelo que eu entendi ali, inclusive minha manifestação, estaria tudo certo. Inclusive, há uma resolução em vigor, que é a de 27 de fevereiro deste ano, essa já foi aplicada para essa eleição, né? Em tese já. Assim, pela teoria, pelo sistema, por tudo já foi. Óbvio, pode ser que haja algum erro de cálculo, alguma coisa, ninguém está batendo o martelo porque eu não sou a última instância. Mas se você pegar o sistema e a gente fez a consulta antes de jogar para o TRE, o TRE manifestou no sentido que estavam ok os cálculos aqui. Pode ser que tenha alguma mudança, mas é muito difícil que haja um erro tão grande assim, né? Mas é algo possível, né? Que o cidadão tem o direito, inclusive, de buscar. Mas vamos mudar de assunto aqui, porque também eu recebi aqui semana passada o Dr. João Vicente da Defensoria e ele me falou sobre um trabalho que o Sejusc vem fazendo aqui em Nova Mutum, que é esse mutirão, doutor. Do que se trata e quem são as pessoas alvo desse mutirão? O mutirão do Sejusc, ele tem com foco em processo de família, né? Então a gente vai e a gente está usando principalmente na Semana da Conciliação, que é de 4 a 8 de novembro. E a gente tem um foco nos processos de família. Pode participar do mutirão quem tiver procedimento de família que queira fazer algum acordo. A gente está sempre de portas abertas, ou seja, justo para reconhecimento de paternidade, questões de família, mesmo questão de dívida, pensão em geral. Assim, o foco da gente nesse momento é mais a questão de pensão alimentícia, guarda de filho, essas questões que envolvem relações domésticas. Né? Porque pelo Sejusc, que é ali que já sai a canetada e resolve? É a melhor estrutura que a gente tem. Hoje a gente tem aqui, conta com uma equipe de mediadores do Tribunal de Justiça, que é excelente. A gente conta com uma estrutura de atendimento, que é com o Moacir e o Diego, que eles têm todo esse tempo, toda essa questão aí, toda essa especialização para atender melhor a pessoa. Então, se a pessoa vai lá e quer fazer o acordo, ela vai te dar um caminho interessante para seguir ele. E vai fazer você traduzir a sua vontade de forma jurídica. Mesmo que eu não tenha, por exemplo, um processo em andamento, mas a mãe quer que o pai reconheça a paternidade, ela participa ainda desse mutirão? Chegar lá no Sejusc e falar, eu quero que o pai desse menino que reconheça ele. Ou já tem que estar com o processo instalado? Não, tem sim, tem o pai presente. O pai presente, ele permite que a mãe, que tenha geralmente um filho matriculado no colégio, só que o pai tem que topar fazer o DNA, né? Tem que estar de acordo com fazer é voluntário. Tudo no Sejusc é voluntário. Então, assim, os acordos são voluntários, a vontade de participar, de fazer o DNA, às vezes tem uma dúvida, quer fazer. Às vezes o pai estava no processo conturbado, quando engravidou, ou tal, só ficou uma vez, pode ir lá que faz o DNA pago pelo Estado. As litigâncias de família, por exemplo, a herança, deu maior zebra entre os irmãos. O Sejusc também atinge esse tipo de assunto? Ele atinge, mas ele não é capaz de fazer o inventário. Você pode fazer o acordo e esse acordo depois se transformar no inventário, aí tem que entrar judicialmente hoje em dia. De 4 a 8? De 4 a 8. De novembro a gente está fazendo um super mutirão. Então a gente está parando todas as nossas forças para de 4 a 8 de novembro a gente conseguir fazer o máximo de acordos possíveis. Para fechar o ano e meio que, acho que a palavra que vocês usam é essa, limpar a pauta, né? Limpar a pauta. Agora, o senhor estava me contando que, até pensando na melhoria do serviço que o senhor presta para a comunidade, o senhor está fazendo um mestrado. Isso. E como se dividir entre ser magistrado de Nova Mutum, fazer mestrado, como funciona isso? É difícil, né? Porque eu sou responsável pelo Sejusc, pelo eleitoral, estou fazendo um mestrado e aí eu ainda estava dando aula. Eu parei de dar aula agora há pouco tempo. Então, tem uma hora que o senhor dorme também, né? Tem hora que a gente tem que dormir, né? Tem que dormir, fazer nossas coisas, tudo. Mas é muito cansativo, né? Com foco em que é esse mestrado?
Esse mestrado eu estou aprimorando a questão constitucional e processo civil. Então a gente está fazendo, na verdade, minha intenção é deixar a justiça mais célere, né? Então estamos estudando mecanismos para deixar a justiça um pouco mais rápida. Vou fazer uma pergunta até meio boba aqui para o senhor, porque em Nova Mutum a gente tem o costume de se familiarizar com os agentes públicos, como é com o senhor, com os promotores, com defensoria. E aí a gente fica com medo do cara se especializou, prestou um bom trabalho e de repente vai embora de Nova Mutum. Dr. Castro tem esse plano? Um dia, assim, o final de carreira nosso, obviamente, Cuiabá, né? Então, assim, uma hora eu vou ter que ir para Cuiabá. Mas já estou aqui há 8 anos, né? Já são 8 anos de Nova Mutum, já estou prestando aqui um trabalho, acredito que bom, né? Não Claro sei. que é. Mas eu acho que familiariza porque a cidade é boa, o povo é tranquilo, então eu acredito que a outra juíza também já tem 8 anos, a outra 5, a promotora também já tem um bom tempo aqui. Então é uma cidade muito agradável de se viver, né? E um povo muito tranquilo, não tem uma violência. Então, assim, eu gosto aqui da cidade e eu pretendo ficar mais um tempo aqui. Que fique mais uns 18, então tá novo ainda. O Dr. Castro tem 4.0, não era para falar, mas é até mais novo do que eu, mas é isso. Bom, a passagem dele por aqui hoje é rapidinha, a gente tinha essas dúvidas para tirar, falar do mutirão de conciliação lá do Sejusc, falar também dessa questão eleitoral, tá explicado, e ele tem que ir até para uma posse agora de um militar lá no Corpo de Bombeiros, mas eu quero agradecer ao senhor, que o senhor venha mais vezes aqui. Quando a gente começar os podcasts, gostaria muito da tua presença aqui, viu, doutor? Não, pode ficar tranquilo que a gente vem, sim. Agradeço muito a oportunidade de expor meu trabalho também e de tirar as dúvidas nessa questão eleitoral. Acho que fica insegura a população, mas pode ficar tranquilo. Geralmente, na grande maioria das vezes, o TRE tem razão, ele faz os cálculos certinho e tudo vai ocorrer dentro da normalidade. E podem ficar tranquilo que essa questão já vai ser logo encerrada. Muito bem, recebi aqui hoje o Dr. Cássio Leite de Barros, juiz de direito, juiz eleitoral de Nova Mutum. Essa foi a entrevista da Hora do Power Mix. Sempre os melhores conteúdos passam por aqui. Você uma ótima tarde e até a próxima.